Oi gente, aqui é o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas. E nem só de shonen de lutinha feito por homem vive o otaku. Bom, então antes de começar, aqueles recadinhos de sempre aqui do canal, não esquece de deixar seu like, seu comentário, se inscrever, que é muito importante aqui, porque a gente gera engajamento dentro da plataforma e o 1000 Páginas consegue chegar a cada vez mais pessoas aqui no YouTube. E tem um assunto que sempre permeia as conversas do meio otaku como um todo, que é a questão do shonen, e principalmente o que é shonen, o que não é shonen, o que é shonen, mas as pessoas falam que é de outra demografia. Existem várias questões referentes a isso, principalmente porque a gente tem um pouco da visão de que todo shonen ele é necessariamente de luta, ou então que todo shonen ele é igual. Durante muito tempo havia a visão de shonen são majoritariamente masculinos, são feitos por homens para homens. Mas, no decorrer dos anos, a gente passou aqui no Brasil até a publicação de shonens cada vez mais diversos, né, com autoras, né, e a ideia desse vídeo principalmente é comentar sobre 5 autoras de shonen, né, então 5 autoras do mangá shonen foram publicadas em revistas shonen, que às vezes a gente passa completamente despercebido que foram autoras que fizeram essas histórias. E não dá pra não citar logo de início uma das autoras que eu acho mais incríveis, assim, a produção dela de mangás é algo fora da realidade, que é a Rumiko Takahashi, que fez Inuyasha, que foi publicado em 1996 na Shonen Sunday, e ele é um shonen. Eu acho que provavelmente ele é um shonen bem de lutinha mesmo, em que a gente tem a história da Kagome, que viaja pro passado, vai pro Japão feudal, conhece o Inuyasha, que é um meio yokai, e juntos eles precisam juntar os fragmentos da Joia de 4 Almas e derrotar o Naraku, junto com o Miroku, com a Sango, com o Shippo, e isso se estende por muitos mais volumes do que eu consigo me lembrar. Já foi publicado aqui no Brasil pela JBC em meio tanco, e essa é uma situação bem engraçada porque a Rumiko produz muito. Ela é uma autora muito prolífera, assim, ela é uma autora que ela tá sempre fazendo alguma coisa, inclusive no período em que ela produziu Inuyasha, que tem uma quantidade de volumes absurda, se estendeu por muitos anos. Ela teve outras séries que ela também fazia, ou deu continuidade, ou começou antes de terminar Inuyasha. Então, ela é uma autora muito impressionante nesse sentido. E a Rumiko, ela sabe muito bem utilizar os elementos do shonen, então ela sabe cativar, então ela faz personagens que são muito cativantes, muito interessantes por si só. O Inuyasha, que é meio o herói meio classicão, assim, mas que ele é meio bonachão, ele é doce de coração, apesar dele pagar de mauzão, né? A própria relação que ele tem com a Kagome, com a Kikyo, é uma construção muito gostosa nessa história. E é uma autora que as obras grandes dela, e ela, mesmo nas obras menores, assim, ela tem uma característica muito única, assim, você consegue olhar para o traço e saber que é da Rumiko, a cadência da aventura, você sabe que é da Rumiko, então não tem como começar esse vídeo sem citar a Rumiko Takahashi, porque é muito engraçado, eu não li nada da Rumiko, né, eu só li aquele compilado de histórias de terror, mas eu nunca, não li Inuyasha, eu só assisti o anime, não li Rama, né, o Rama eu só assisti algumas coisas, li quando saía naquela versão que era em quadrinhos espelhado, e apesar de eu nunca ter lido nada inteiro da Rumiko Takahashi, eu sou muito fã dela, acho ela muito incrível. Uma outra autora que eu gosto bastante, também é publicada aqui no Brasil, eu li, não tudo, mas eu li boa parte dos volumes, é a Yana Toboso, do Black Butler, que eu gosto bastante, eu li boa parte dos mangás, eu colecionava o mangá antes de descobrir que ele estava indo lá pro, acho que 30, 23, eu parei de acompanhar, mas eu assisti todo o anime, eu gosto bastante também. Ele é um shonen que foi publicado na Weekly G Fantasy, e é muito engraçado porque é da Square, né, então eu não sei vocês, mas eu tô acostumado só com os joguinhos da Square, então é muito engraçado ver a Square publicando mangá, tendo uma revista de mangá. Ele é um shonen que começou a ser publicado em 2006,
E a gente tem basicamente um thriller, né, uma aventura de thriller com elementos sobrenaturais, em que o Ciel, ele meio que vende a alma dele pro demônio, e o demônio se transforma no seu mordomo faz tudo, né? Então, enquanto ele busca se vingar e ter a vingança por tudo que aconteceu com a família dele, e esse demônio mordomo vai acompanhar ele nesse período, você sabe o final da história, que é ele vendeu seu corpo, sua alma, para ser devorado por esse demônio no final. Então é uma história que é um thriller que você só tá acompanhando, na verdade, a vingança dele. Ele é um shonen sobre vingança, né? Então tem esse elemento que eu gosto muito e eu acho a arte estupenda. Ela é muito bonita. Ele se passa ali meio que na Inglaterra vitoriana, né? Então os trajes, as roupas, o próprio modo de character design, né? Quando eles começam a ter contato com outras culturas, é muito interessante. É publicado aqui no Brasil pela Panini, se eu não estou enganado, e é muito gostoso assim de acompanhar. O anime inclusive, acho que já deram um final para ele, porque acho que só teve 2 temporadas. Mas vale muito a pena, é muito gostoso e tem muita fanfic na internet com o Ciel e o Mordomo, então se você gosta, vale a pena dar uma olhada também. Uma outra autora que eu sou completamente apaixonado pelo traço dela é a Kore Yamazaki, de The Ancient Magus Bride, que é publicada aqui no Brasil pela Devir, eu coleciono inclusive. E é uma história em que a gente tem a Chi, que ela vê espíritos desde muito jovem, ela é meio que rejeitada pela família de sangue dela, né? A mãe, ela é uma órfã, quando vai morar com os parentes da família, ela meio que é rejeitada e ela meio que vai levando a vida nessa toada de rejeição até o momento em que ela está sendo vendida no mercado e um mago, uma criatura mágica e bonita e grande, aparece para salvá-la e transforma ela, ao mesmo tempo que na sua noiva, transforma ela também na sua aprendiz. E a gente vai conhecendo todo um mundo mágico e é quase uma história de conto de fadas em que a gente vê essas novidades mágicas pelos olhos dela, pelos olhos virgens dela, assim, que ela via coisas, mas não entendia o que ela estava vendo. E agora ela consegue entender, manipular e ter contato com o reino das fadas, com o rei e com a rainha. Então tem esses elementos que são muito agradáveis. É uma história bem tranquila, assim, porque os pontos de conflito são muito mais pontos de conflito entre ela entender que o que ela passou não define quem ela é, do que ela de ter conflitos com criaturas mágicas ou algo nesse gênero. E é uma história apaixonante que ainda está sendo publicada. Eu gosto bastante, que ela tem uma magia própria e o traço da Yamazaki, ele é simplesmente lindo quando ela está desenhando esses elementos mágicos e fadas e criaturas, e dragões. Ela tem um cuidado na arte que é soberbo, assim, é de outro mundo. E não dá pra falar de autores de shonen se a gente não falar do grupo Clamp, as meninas do Clamp, que publicaram 2 obras que foram publicadas aqui no Brasil, o Angelic Layer e o Tsubasa Chronicles, que o Angelic Layer é uma história própria, de 1999, mas o meu queridinho dos shonens da Clamp é o Tsubasa Chronicles, em que elas fazem o Kingdom Hearts do universo Clamp. Elas pegam os personagens de todas as suas obras, criam realidades paralelas, criam modos deles viajarem por essas realidades. Então a gente tem uma Sakura, que não é a Sakura do Cardcaptor, um Choran, que não é o Choran do Cardcaptor, a gente tem os personagens de Holic, a gente tem personagens de outras séries da Clamp aparecendo, a gente tem Moconas estranhos aparecendo. Então é uma série que é tipo um Kingdom Hearts mesmo, em que a gente tem esses diversos elementos do universo da Clamp, em que o Choran do Tsubasa Chronicles, ele sai buscando esses pedaços da memória da Princesa Sakura, que é a princesa suprema, assim. É muito tradicional da Clamp, assim, você consegue identificar todos os elementos de Clamp. Ele é muito diferente porque ele é muito brisado, assim. É muito estranho você ver esses personagens interagindo com uma tranquilidade muito grande, assim, personagens que você nem imagina que poderiam interagir. Então,
é uma história que eu gostaria de rever uma publicação aqui no Brasil, porque eu não tive a oportunidade de comprar a primeira. Eu lia tudo emprestado no colégio, pra saber como faz tempo que foi publicado isso pela JBC. E eu acho que, aproveitando essa onda de Cardcaptor Sakura que voltou, vai ter republicação dos originais, está saindo o Clear Card aqui no Brasil, é um momento perfeito para ter essa republicação. Eu espero que venha em algum momento. E é o Grupo Clamp, né? Eles fizeram de tudo que a gente possa imaginar. Eles fizeram shonen, eles fizeram shoujo, eles fizeram seinen, eles fizeram josei. As meninas da Clamp, que hoje não são mais meninas, né? Já são senhoras da Clamp. É um grupo também que produz muita coisa, tem uma estrutura muito única nessa produção de mangá, e sempre vale muito a pena dar uma olhada no que elas estão trazendo e nas histórias que elas estão criando. E para finalizar, a gente vai falar sobre o mito de Arata, que eu trouxe basicamente porque eu gosto muito da autora, que é a Yu Watase, a mesma autora de Fushigi Yugi. E o mito de Arata foi publicado no Brasil pela Panini, foi congelado pela Panini porque não vendia. É uma história que está em hiato, ele tem 24 volumes, mas ele está em hiato. E basicamente a Yu, ela tá pegando algo que ela sabe fazer, que é brincar com pessoas de outros tempos trocando de lugar. Então a gente tem um Arata do passado e um Arata no presente, e eles trocam de lugar, então com as problemáticas que cada um vai trazer, né? Então o Arata do presente sofre bullying, o Arata do passado tem uma guerra para lutar, algo assim super básico. Então é um shonen que tem elementos interessantes nele. Eu amo o character design do mito de Arata, eu amo o trabalho da Yu como um todo, assim. Ele parece um Fushigi Yugi versão masculina? Parece um Fushigi Yugi versão masculina, mas é aquele tipo de traço que transpira uma beleza, assim, você quer ver mais. E é uma pena que ele tenha entrado em hiato algumas vezes, e inclusive a última vez que a autora falou em voltar a trabalhar nessa obra foi em 2020. Ele começou a ser publicado em 2008, na Weekly Shonen Sunday. Desde lá ele tem 24 volumes de tanco fechado, entrou em hiato algumas vezes, aí voltava, aí agora entrou em hiato de novo após o 24º. Então, não sei, pode ser que a Yu finalmente decida encerrar essa história em algum momento. O character design ele chama bastante atenção, é uma pena ele estar congelado aqui no Brasil e você não achar mais pra comprar. E meio que é isso, essas 5 autoras de shonen, elas fazem histórias fabulosas. Curiosamente, todos os títulos que eu falei aqui, eles foram publicados no Brasil e não foi algo que eu procurei ativamente, né? Foi algo que eu fui pegando nomes que eu achava interessante, que eu gosto do material, e aí quando eu olhei no final da lista eu falei, nossa, todo mundo já foi publicado no Brasil em algum momento, ou está sendo publicado no Brasil, como ele acha que vai voltar numa nova publicação. Então dá pra ver que a gente tem uma certa diversidade de títulos, de autoras assim, no Brasil, que é sempre interessante, é sempre muito legal ficar de olho. Bom, então meio que é isso, são 5 autoras que eu gosto do trabalho, acho super relevante o trabalho delas. Talvez menos a Yu, mas aí é um gosto muito pessoal mesmo, que falou mais alto. E vale a pena dar uma olhada. Tem a dificuldade do Brasil de você achar títulos mais antigos, mas vale a pena dar uma olhada nos animes, no que a gente pode assistir de audiovisual para conhecer essas obras e essas autoras maravilhosas. E por hoje é só, não esquece de dar uma olhada nos vídeos recomendados que fica do meu lado direito e se inscrever na bolinha do meu lado esquerdo para continuar acompanhando o que eu posto aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo, um grande beijo e tchau!